Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Maranatã, vem Senhor Jesus. Quinta-feira é dia de adoração, é dia de ir no sacrário, é dia de ter intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu joinha e compartilhe. Bora pro vídeo de hoje? Leitura do livro de Esther. Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostou-se por terra desde a manhã até ao anoitecer, juntamente com suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, tu eres bendito. Vem em meu socorro, pois estou só, e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros dos meus antepassados que tu libertas, Senhor, até ao fim, todos que te são caros. Agora, pois, ajuda-me a mim, que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em meu auxílio de minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão. E muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices. E livra-nos da mão de nossos inimigos. Transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Passagem maravilhosa, né? Quinta-feira. A passagem, gente, ela nos traz uma lembrança do nosso passado, né? Do nosso passado em que sentido? Nos vídeos passados, nós estávamos falando de um pouco de maldição hereditária. Aí você pode me perguntar, mas o que tem uma coisa com outra, né? O livro de Esther. Nesse contexto, gente, Esther, vendo-se que o povo dela ia ser exterminado, ela pôs-se a jejuar e orar, né? Naquela época, ninguém podia ir no rei e conversar com o rei sem ter uma citação, sem ter um convite do rei, por mais que ele fosse a sua esposa. Então, Esther precisava, né, ir diante do rei e expor aquilo que já estava decretado contra o seu povo, né? Amã perseguia os israelitas. Vamos lá, gente. Amã é descendente dos amalecitas, né? Mas o que tem a ver isso? Gente, vocês lembram de umas leituras passadas de Saul? Deus deu a ordem para Saul eliminar todos os povos daquele lugar e todos os animais. E o que fez Saul? Você lembra que Saul desobedeceu a Deus? Saul perdoou a vida do rei dos amalecitas. Olha só, né? E Amã é o que perseguia, no contexto esse de Esther, era o que perseguia o povo de Israel. Ele havia conseguido um decreto para que o rei exterminasse todo o povo de Israel. Então, aí você fica perguntando, né? Que tem que ver uma coisa com a outra? Tudo. É isso que nós estamos falando, gente, da maldição, né, hereditária. E nós vamos falar também um pouco da desobediência, né? Deus deu uma ordem para Saul e Saul fez outra coisa. Perdoou aquele rei. E toda a linhagem daquele rei odeia o povo de Israel. Aí nós temos o contexto histórico da rivalidade histórica entre Israel e os malecitas. Se Saul tivesse obedecido, tudo isso podia ter evitado, né? Nós podemos trazer isso para nossa vida no dia de hoje. Nós muitas vezes equivocamos, nós pecamos e nós desobedecemos. Então é importante, gente, vocês saírem dessa quaresma com todos os laços das maldições hereditárias cortados,
da desobediência, pode ser a desobediência de um pai, né, a desobediência de um avô, mas olha só como vai repercutindo. E olha que lindo a oração de Esther, né, ela pedindo a Deus que coisas que nós não fazemos. Quando nós temos um familiar difícil ou alguma pessoa que nos persegue, nós não pedimos a Deus para abrandar o coração daquele indivíduo, daquela pessoa, aquela pessoa, né, que não quer ser convertida na sua casa, que não quer saber falar, né, de Bíblia, de Deus na vida dele. A gente pode pedir a Deus, né, para ablandar o coração. Olha só, essa oração também é um pouco parecida com a oração de Judite, né, que também ela pede para Deus abrandar o coração, colocar as palavras certas na boca dela, né, para que quando ela vai aonde diante do rei, ela possa, o rei possa recebê-la de bom agrado, e assim ele vai receber ela de bom agrado, ela vai conseguir, né, reverter aquela maldade que Amã tinha feito com o seu povo, né, tinha já decretado. O que Deus está querendo dizer nos dias de hoje? Que o jejum, a oração, um coração humilhado, um coração arrependido, um coração contrito, rasgado diante de Deus, mais a oração, mais o jejum, tem capaz, gente, de mudar. Deus, ele é soberano, ele tem poder para eliminar, para fazer tudo aquilo. Então, olha só, gente, aquele povo já estava decretado. Já havia um decreto em contra daquele povo. O rei não podia voltar atrás, porque naquela época ele já tinha dado a palavra dele de rei. Né? Muitas vezes você já pode ter aí um decreto contra você, né? Uma conta que você não consegue pagar, um exame médico que está aí decretado. Mas Deus tem poder, meu irmão, minha irmã, de mudar qualquer decreto, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Vai no secreto da sua casa, do seu coração, conversa com Deus, né? Que Deus vai no coração daqueles que te perseguem, no coração daqueles que têm documento para ser revisados, causas na justiça que têm que ser ganhadas, causas laborais, né? Doenças, né? Pagamentos que não caem na conta. Em nome de Jesus, eu peço a Deus nesse instante a intercessão de São Rafael, que vai tocando, sarando todas as pessoas que estejam mentalmente, fisicamente doentes, nos vícios, nas drogas, prostituição, pornografia, no adultério, né? Na promiscuidade, na luxúria, nas drogas, Senhor. Tanto familiar, tanta gente reclama, né, de familiares metidos nesse mundo tão cruel das drogas, das coisas químicas, medicação. Vai, Senhor, né, nas dívidas, Senhor. Eu peço a intercessão de São Rafael, de Santa e de Virgens, que traz a providência para o seu povo, que acompanha esse povo cada dia no seu caminhar, de ida e de volta para sua casa, do seu emprego, Senhor, trazendo provisão, libertação de agiotagem, libertação de banco, cartão de crédito que você não pôde pagar, a provisão, Senhor, para as pessoas que não têm nesse momento o que comer na sua casa, as pessoas que não têm como pagar o seu aluguel, o seu serviço, Senhor, de ter uma vida digna, Senhor. Eu peço nesse instante sobre o seu veículo das pessoas, sobre os seus terrenos, sobre suas casas, Senhor, pessoas que alugam, Senhor, que em nome de Jesus elas possam concretar para a honra e glória do seu nome o sonho da casa própria, que o Senhor seja dono desse lugar, Senhor, que o Senhor seja o escudo, assim como Esther menciona nessa passagem, Senhor, não tenho ninguém senão a Ti. Esse povo não tem ninguém, Senhor, e eu faço também as minhas palavras, eu não tenho ninguém senão a Ti, Senhor. Fique de sentinela, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas casas, que o Senhor seja a muralha, Senhor, das nossas casas. Eu peço para pessoas doentes, Senhor, que já têm o diagnóstico, Senhor, que não tem cura, Senhor, doenças da mente, Senhor, bipolaridade, narcisismo, problema de comportamento, sociopatia, Senhor, borderline, psicopatia, Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor tem poder e soberania sobre todas as coisas. O Senhor tem poder, Senhor, para trabalhar mente e coração. O Senhor é soberano, Senhor. Que
Quem somos nós se não é por ti, Senhor? Quem será por nós se não é a ti, Senhor? Que o seu povo, Senhor, assim como o povo de Israel, possa, Senhor, se defender, né? Que o Senhor possa ser a nossa defesa, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Meu povo, é muito importante o poder da oração, né? O poder da oração, ele move montanhas, né? A gente pode ver nas passagens anteriores do rei Davi, Davi se arrependeu, o que Deus fez? Deus parou, né? Você lembra que Deus tinha dado alternativa para Davi? Ou era peste, ou era 3 dias de peste, né? Você lembra que ele deu 3 alternativas e Davi elegeu 3 dias de peste? Mas Davi não aguentou ver aquele povo sofrendo e Deus também não aguentou. Deus viu o coração de Davi e Deus pediu o anjo que parasse. E nesse momento Deus está vendo o seu coração, Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo a sua perseguição, né? Que hoje em dia, gente, nós estamos... Esse Amã que vem nessa passagem, né, de Esther perseguindo o povo... o povo do inferno que eu falo, os cão, filho do cão, eles perseguem, eles sabem perseguir, mas Deus tem poder e soberania sobre todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, o mês está terminando, vamos terminar o mês em Deus, vamos ter fé, creia que Deus está trazendo a provisão, creia que Deus está fazendo, operando milagres e prodígios. Você vai viver o sobrenatural. Não tenha medo. Faça como Esther. Siga jejuando, siga orando, siga implorando a Deus para que em nome de Jesus, toda a maldição hereditária, tudo aquilo que vem para nos destruir de nossas casas, nesse momento está batendo retirada para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!